Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, esse daqui é o Denis. Nós somos do Entre Parques BR e em junho de 2021 a gente saiu em uma expedição para percorrer todos os 74 parques nacionais brasileiros. E a gente está aqui hoje nesse vídeo para contar do 26º parque que a gente visitou, que foi a Restinga de Jurubatiba, que fica ali no norte do estado do Rio. Você pode nunca ter ouvido falar, como a gente também nunca tinha ouvido falar, desse quinto parque nacional aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 5 parques nacionais. Restinga de Jurubatiba é o 10º parque nacional mais visitado do Brasil. São 140 mil pessoas por ano. Pudera, porque aqui fica do lado da cidade de Macaé, que é uma cidade grande, é uma cidade que tem crescido bastante. E tem esse mar aqui. Esse mar é super bravo, então as pessoas acabam não podendo utilizar o mar como uma opção de lazer. E tem muita gente em Macaé, então sobra essa lagoa aqui. Essa lagoa de Jurubatiba é a mais perto de Macaé, e aqui onde vem a maior concentração de turistas aos finais de semana. E essa daqui Pode falar. E essa daqui é a primeira das 18 lagoas que formam esse parque. Como o Dê falou, com uma visitação enorme, mas ele se estende por dentro, essa área aqui de Restinga, que é uma fitofisionomia da Mata Atlântica, e que é a área mais bem preservada de Restinga do Brasil. Então, mais um motivo para vir visitar aqui esse parque. Tem muito a oferecer, a gente está louco para visitar, andar mais nessa areia, porque é uma vegetação muito única, né? Tem algumas espécies endêmicas aqui, tem a palmeira juruba, que dá o nome ao parque, e que é uma pioneira que vai preparando o terreno para que outras plantas possam nascer. É muito único. E esse daqui é o segundo vídeo que a gente vai falar sobre esse parque. No primeiro vídeo a gente deu uma visão ampla, né, meio que de cima, contou um pouco da história, contou sobre a formação dessa região. E nesse vídeo agora a gente vai entrar mais a fundo, a gente vai descer e contar sobre o que a gente visitou, o que a gente viu. E também sobre essa formação ecológica que chama Restinga, que é uma formação pioneira que é extremamente interessante. E encontramos aqui a palmeira juruba, que dá o nome ao parque, e Pudera mesmo, ela merece essa homenagem porque a juruba é uma planta pioneira, ou seja, ela prepara o ambiente para que outras plantas, outras espécies possam viver aqui. Ela chega primeiro e vai produzindo sombra para que a vida embaixo dela comece a existir. E dá para entender porque ela tem essas folhas, né, meio uma para cada lado, assim, que proporcionam uma sombra maior. E ao redor dela forma essa espécie de jardim, né? Apesar da gente estar no bioma Mata Atlântica, é muito diferente de quando a gente está numa floresta mais densa. Aqui tem um solo bastante arenoso, que a princípio poderia não convidar tanta vida, né? Mas tem uma biodiversidade enorme aqui, inclusive esse líquen, que é uma combinação, é uma relação simbiótica entre fungo e alga. Um proporciona o alimento, o outro proporciona outros nutrientes, né, a energia, e eles têm essa relação no que aqui era um ambiente há 20 mil anos atrás, aqui estava embaixo do mar. E é impressionante pensar realmente o quanto que biodiverso e o quanto de espécies que conseguem sobreviver aqui, formando esses jardins que a gente vai passeando e parece que a gente vai se perdendo, e tem esse risco mesmo, são labirintos, mas com essa beleza muito única. Bom, para começar de baixo para cima, que é como a gente visitou o parque, do sul para o norte, a gente começou ali em Lagomar, que é um distrito de Macaé. Ali que tem a sede do parque, ali tem um mirante, ali tem uma grande maquete.
Ali é onde fica a equipe do ICMBio e é onde você consegue bastante informação. E ali também por onde acessa a grandíssima parte dos mais de 140 mil visitantes que visitam esse parque todo ano. Porque ali fica a Lagoa de Jurubatiba, que está muito pertinho, dá para ir a pé ali, tem uma comunidade bem do lado, tem 40 mil pessoas morando ali colado no parque e ali é bastante usado como um balneário mesmo. Então uma recomendação, se você for como turista, evita ir ao final de semana, aos finais de semana, porque vai estar muito cheio. Visitam muitas pessoas o tempo todo. Como a gente contou no outro vídeo, apesar de ter uma costa ali de 44 quilômetros só dentro da área do parque, o mar não é recomendável para banho, é muito bravo. Então as pessoas vão lá na Lagoa de Jurubatiba. A gente foi lá... Desculpa, só uma coisa nesse quesito que eu acho que é importante. Existe uma diferença muito grande entre a temporada de verão e a temporada de inverno. A gente visitou durante o inverno, Certo. Então a gente acabou não cruzando com ninguém. Enquanto a gente esteve no parque, durante a semana a gente não cruzou com ninguém. Mas a gente entendeu que durante o verão, entre dezembro e até o carnaval, o parque se transforma completamente. As pessoas que moram nas cidades vão para os balneários, onde eles têm casas de veraneio, e a praia e as lagoas ficam absolutamente cheias. Você tem quiosque, você tem festa, você tem uma outra movimentação que não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi um oásis, né? Ali, aquela sensação de sermos as únicas pessoas que estavam ali. A dica, né? Fica dependendo do que você está esperando, existe uma diferença muito grande entre o parque no verão e no inverno. E aí fica uma dica dessa lagoa e das outras também, né, na medida do possível, que se você tiver como levar ou alugar um caiaque, um stand-up, uma prancha, para você poder ir um pouquinho mais longe ali. As lagoas em geral elas não têm nenhum tipo de correnteza, né? Então é muito tranquilo. Elas não dão pé, né? Principalmente essas que ficam lá para o sul. Então quem sabe nadar vai numa boa, quem não sabe nadar tem que tomar cuidado e ir até um certo ponto. Mas se você conseguir ir de caiaque, de prancha, né, stand-up, um pouquinho mais, você vai conseguir adentrar e vai conseguir enxergar um pouco mais de fauna, um pouquinho mais de flora também, né? Vai poder ver uma outra perspectiva da lagoa, as montanhas ao fundo, né? Que tem lá no fundo tem as montanhas, inclusive do Parque Estadual do Desapego, né? Desengano. Desculpa, eu sempre me engano. Então é muito gostoso, assim, foi um passeio, a gente foi por ali, a gente foi remando, deu talvez uns 6 quilômetros e de volta remando. A gente foi até o canal de Macaé, Campus Macaé, que é esse que foi construído, que a gente contou a história no último vídeo. E assim, é aquela sensação, o que ele falou, por mais que tenha milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas visitando esse parque, a gente foi numa época que não tinha ninguém ali, dava a sensação que só tinha gente. Não só isso, mas dava a sensação de que o canal, por mais que tenha sido construído pelo homem faz mais de 150 anos, ele já está tão reintegrado ali, né? E foram uniões entre as lagoas que você já quase nem percebe o que é um canal e o que é uma lagoa natural. Bom, a gente está aqui num dos braços da Lagoa de Jurubatiba, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Esse aqui é a lagoa que fica mais perto de Macaé. E a gente está entrando aqui, né, deixando com o vento, e olha que interessante. As margens são muito diferentes. Aquela ali tem umas árvores super altas e muito pouca areia visível. Essa daqui tem as jurubas, tem os cactos, tem umas bromélias e tem uns arbustos, né? Umas árvores menores também que eu não consigo identificar aqui. Deixa eu ver aqui,
ali é o sul, né? Então essa aqui tá na face norte, aqui fica o sol torrando o dia inteiro, o ano inteiro. Ali é face sul, então o sol não tá batendo. Então eu imagino que se a gente for pro outro lado ali, provavelmente vai começar a aumentar a vegetação até ficar daquele jeito, mas é minha própria teoria. Depois a gente comprova. Bom, após uma extensiva pesquisa aqui de um economista na Restinga de Jurubatiba, comprovei a minha teoria. Olha só, esse é o outro lado da mata e ela está na face sul, e aqui é alta e ali é face norte. Então, vai crescendo, vai fazendo sombra para que essas árvores maiores possam crescer. E aí essas daqui vêm na frente, que vão ser essas plantas mais resistentes ao sol, cactos, a própria juruba, enfim, tantas outras que eu não vou saber dizer porque aí eu preciso estudar um pouco mais. Então é gostoso você ir remando, você ir nadando, ouvir o som dos passarinhos, sentir o vento, sentir o silêncio, né? É muito gostoso mesmo. Nossa, uma delícia, uma delícia. Do mesmo jeito que é uma delícia entrar nas lagoas, né? Que foi uma coisa que a gente fez depois. Cada uma delas tem uma especificidade, que a gente falou bastante sobre isso no vídeo passado, e a gente teve a oportunidade de entrar em 3 delas. As lagoas, quando a gente visitou, estavam com uma coloração bem escura, né? Nada a ver com poluição, tá? São lagoas extremamente limpas, mas essa água mais escura denota um acúmulo de matéria orgânica, porque o entorno é realmente muito bem preservado. Então você tem ali uma série de folhas e mata mesmo que se acumula nesse fundo da lagoa, dando essa coloração meio Coca-Cola, né? Assim, mas que é uma delícia. A gente entrou nas lagoas de Carapebus. Carapebus você não entrou, só eu. Carapebus, Sai pra lá, mano. Ó quem invadiu meu filme. O pessoal não entra nas outras lagoas, fica esbanjando com Pachamama. Ai, meu Deus! Aí agora vem. Agora sim. Agora tem que ir lá, tem que mergulhar, vai. Pachamama tá no aguardo. Carapebus, na Lagoa Encantada. Não quero enganar ninguém. E na Lagoa do Paulista. E a gente fez isso enquanto a gente estava fazendo um passeio de caminhonete com o Luiz Carlos, que nos levou pelo meio ali do parque, né? É muito importante, aliás, a gente não tinha falado isso, é muito importante ter um carro 4x4 e, mais do que isso, ser um motorista 4x4, porque a areia fofa, tem todas as dicas de diminuir a pressão dos pneus para conseguir transitar mesmo, mas assim, é um belo labirinto, tá? Você andar por essa região, e não só um labirinto em termos de estradas, porque tinham estradas, né? Como a areia vai se sobrepondo, você não consegue entender muito bem se é para um lado, se é para o outro. A própria vegetação é um labirinto. Bom, estamos aqui na Restinga de Jurubatiba. A gente parou o carro e veio andar. E, é perigoso se perder, porque para todo lado parece ter uma trilhinha, né? Mas a gente não sabe se é uma trilha que alguém passou, alguém passa, ou se é só um vão entre as plantas, né? Então vamos ter que confiar aqui nas nossas pegadas para voltar. É um labirinto isso aqui, dá para se perder feio. Eu não recomendo ninguém sozinho de carro, não. Tanto por poder atolar, quanto se meter numa furada e se perder mesmo. Eu não recomendo, não. Eu acho que no máximo, assim, dá para ir algumas estradas que chegam até os balneários
e percorrer um pouquinho a pé, né? Também Senão acho que tem que ir com alguém que manje mesmo. E o Carlos parece ser... Ele é muito bacana e ele parece ser talvez a única pessoa que hoje está fazendo esse serviço, né? Sim. Então, tem de barco também. Ele tem uma equipe, mas enfim, que faz isso. Você consegue percorrer o parque nessa caminhonete, ele te leva por inúmeras lagoas, vai mostrando a respeito da diferença da vegetação, quais árvores são exóticas, ou seja, que trouxeram para essa região, né? O homem não veio naturalmente, não faz parte desse bioma. E também as árvores que são ali, dentre elas tem a palmeira jurubatiba, que é uma palmeira pioneira, o caule dela está todo enterrado, é super interessante de ver isso, e ela é uma das que começam, né, a vida nesse lugar. E eu realmente fico muito impressionada com como consegue ter essa quantidade de vida num solo que aparentemente não faria brotar nada, né? Mas dá para ver ao longo da gente caminhar que a gente tem os espaços com mais areia e aí a gente tem os espaços que vai formando uma serrapilheira, assim, né? Que as próprias plantas vão depositando as folhas, a matéria morta, a matéria orgânica, que vai surgir, que vai funcionar como nutriente para que outras plantas aconteçam, né, vivam e sobrevivam aqui. Então é muito legal, porque a gente vai andando, tem a parte que está com a areia branca e de repente vão formando esses montículos de matéria orgânica, de serrapilheira acumulada e as plantas vão, à medida quanto mais matéria, elas vão crescendo mais. E é super bonito de se ver, mas é o maior risco aqui para caminhar dentro da restinga, porque quando a gente está aqui na serrapilheira, a gente não consegue marcar as nossas pegadas para saber o caminho por onde a gente veio. Porque no verão, como é tudo areia, esse solo ali na superfície chega até 75 graus, né? Assim, é muito quente mesmo. E aos poucos vem chegando essa vegetação, a palmeira juruba, ela tem um formato de folha que proporciona uma sombra para que outra vegetação possa começar embaixo dela. Bom, e no ambiente assim, onde cada gota de água conta, dá para ver o papel super importante que as bromélias têm, porque elas, pelo formato, né, das folhas, dá para ver que elas acumulam aqui uma quantidade enorme de água e formam microcosmos para que vários outros organismos venham, outros insetos venham e tenham um reservatório importante de água nesse lugar que parece não ter tanta água, mas que tem uma capacidade de absorção enorme, de reter a água de uma forma muito incrível. Você tem as aves que vão trazer outras sementes e de repente esse jardim vai se formando. É super interessante ver a diferença entre o solo, que você tem a vegetação já sustentada, né? Você tem a vegetação já estabelecida ali, e aonde tem só a areia que não cresce nada, né? É uma loucura, assim, é super interessante caminhar por esses pequenos jardins, essas pequenas ilhas, apesar de ser um perigo também você se perder a pé. Não só de carro, mas a pé também dá para se perder. Em dois tempos, né? A gente vinha marcando aqui, ó, dando uns passos meio assim, né? Mas, eu tô com medo de a gente se perder. Porque chega num ponto em que tem as folhinhas em cima. E aí, como é que você marca? E aí eu fui até ali olhar e na verdade a gente tá andando em círculo, a gente não tá nem andando em linha reta. Então acho que é bom ficar por aqui mesmo. Nossa, e como é que a gente vai pegar? Assim, você não precisa caminhar 1 quilômetro para se perder, você pode caminhar
sei lá, alguns metros e você pode não saber mais por onde você veio. E aqui no meio do caminho você se perde para a volta. Tem que tomar muito cuidado, mas é muito legal, né? É muito legal. É uma sensação que a gente nunca tinha tido de caminhar por esse tipo de vegetação. A gente nunca tinha tido essa sensação de, puxa, será que a gente está andando em círculos ou não? De estar perdido, né? Porque geralmente, enfim, enquanto a gente está em trilhas tradicionais, a gente está ali seguindo, né, uma trilha muito demarcada, ou mesmo com ar, enfim, é outra história. Acho que tem que ter a experiência mesmo, essa vivência para entender o que a gente está querendo dizer. E mesmo com todo esse calor, tem a possibilidade de entrar nas lagoas, se refrescar. É uma delícia, a água não era muito gelada, né? E a gente então conseguiu aproveitar bastante esse dia que a gente saiu com o Luiz Carlos. E teve um dia que também saímos, né, só nós para percorrer, mais de um dia, enfim, que é uma coisa super interessante também de ir desafiando o seu olhar para ver as peculiaridades e as singularidades de cada uma das lagoas, né? Além disso, você vai encontrando inúmeras espécies de aves, a garça, né, foi uma presença muito constante. A garça tem uma coisa engraçada que ela fica te olhando, ela tá ali aparentemente paradinha, você tá até passando de carro do lado dela, mas no momento em que você para o carro, ela voa, ela é super arisca, ela não fica, né, mesmo de carro ou de caiaque, né? O ICMBio cedeu 2 caiaques pra gente em apoio ao nosso projeto, que foi uma coisa muito interessante, foi assim, fez uma diferença poder entrar, né, dessa forma na lagoa e aos poucos encontrar essa fauna, ver as aves. A gente infelizmente não conseguiu ver muitos outros animais, apesar da gente saber que eles estão ali. E que mais? Era isso, era um parque que a gente tinha muita expectativa, já por saber que era um parque que é muito bem preservado, pela questão da faixa de areia, que a gente tem aprendido há algum tempo já, da importância, né, e como é que ela vai também se criando, essa questão da restinga, de ser uma formação pioneira. Mas eu acho que para mim é isso, surpreendeu muito o lance das lagoas. Eu não tinha noção de que ia dar para entrar, de que cada uma ia ser diferente, não tinha essa ideia mesmo, né? Então foi, sei lá, eu achei um lugar, eu recomendo muito ir lá, né, nesse parque. O acesso é fácil, lá dentro é isso, tem que tomar muito cuidado com 4x4 para não se enfiar numa roubada. Mas para chegar no parque é muito fácil, é um parque muito aberto, né? Esse aberto é muito bom por um lado, porque é isso, você acessa de qualquer canto, qualquer um vai, não tem uma portaria lá na parte sul, lá em Macaé, mas o resto você consegue passar pelo parque, acessar o parque. Por outro lado, a gente vê também muito lixo sendo depositado no parque, então tem esse lado negativo, né? Além do que a gente vê na praia, e que pelo que a gente vê de uso da praia não é a grande maioria de lixo que é levado, né? Pessoas que deixam lixo na praia, mas é o lixo que o mar traz de volta. Porque isso a gente tem visto em todas as praias, né? O mar vai trazendo muito lixo porque o mar está com muito lixo. Então, mesmo que não tenha pessoas lá, tá chegando muito, muito plástico, principalmente, garrafas, lacres, etc. Então tem esse lado negativo aí da abertura, né, de ter muito lixo, mas eu acho que tem que cada um também ir com a sua consciência e levar seu lixo de volta. Vai ser um lugar muito bacana de visitar, né? Sim, sem dúvida. Recomendamos para ter uma experiência mais reservada, não ir no verão, mesmo no inverno com o sol vai dar para entrar, vai dar para aproveitar. Acho que, de novo, né, é importante relembrar e fixar, é a restinga mais bem preservada do país. Então tem uma importância crucial aí para o nosso país, né? É isso aí. Então é isso. Se vocês quiserem acompanhar
os outros vídeos dos outros 25 parques que a gente já visitou. Eles estão aqui no nosso canal, no YouTube. A gente tem também um site onde a gente descreve de maneira mais detalhada, ou se vocês preferirem, né, a leitura ao invés de assistir o vídeo. Tem também sobre todos os 25 e 26 agora parques que a gente já visitou. Espero que gostem, que usufruam das informações que estão ali. Divulguem para quem vocês acharem que pode se beneficiar. Tá ali, é gratuito e é isso. Vamos lá conhecer as maravilhas do nosso país. Isso aí. Obrigada. Obrigado.